Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema de grande importância para as provas de residência médica e nós dissecamos esse tema através de 4 questões de provas antigas, questões representativas e que cobraram conceitos que têm grande chance de serem cobrados de novo na sua prova de residência médica. Eu sei que a gente já está começando dezembro, né? A gente já está no meio de dezembro, na verdade. Um mês já de finalzinho, reta final para quem ainda vai fazer prova, mas eu tenho certeza que tem muita gente estudando em dezembro, seja para as provas ainda no final de 2019, início de 2020 e principalmente também para a prova no final de 2020, no final de 2021, para você que está no 4º ou no 5º ano da faculdade. Então, quem ainda está estudando, quem está aproveitando o mês de dezembro para estudar, para se preparar para a prova de residência ou para a prova de revalidação, independentemente da data, deixe o seu comentário e diga o que você acha do nosso trabalho. Já são mais de 20 semanas comentando um tema, né? Escolhendo um tema para revisão com questões e é importantíssimo a gente saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Hoje o nosso assunto é um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a cirurgia na pediatria, a cirurgia pediátrica. É um tema que pouca gente estuda, muita gente acaba vendo o tema através de questões, mas pouca gente para olhar, para dar uma estudada, para dar uma olhada com mais calma nesse assunto. Esse é um tema que está no 2º grupo de maior relevância para as provas de residência médica, então tem uma incidência alta, é um assunto de relevância alta. Vocês sabem que a gente divide todos os assuntos em 4 grupos. A cirurgia pediátrica está no 2º grupo e o mais importante, é um assunto muito subestimado pela grande maioria dos candidatos. Então muita gente não vai estudar e se você memorizar os CCQs, os conteúdos-chave para a questão que nós vamos passar aqui nesse vídeo e, claro, complementar com o estudo de alguns outros pontos importantes, eu tenho certeza que você vai acertar quase todas as questões sobre esse tema, um tema que muitos consideram difícil, mas eles só consideram difícil, muita gente só considera difícil porque simplesmente não dá a atenção merecida por esse assunto importante. Então vamos começar a comentar as questões de hoje. Começando por essa questão da Secretaria Municipal de São Paulo, né? A famosa prova do SUSinho, sobre as afecções cirúrgicas da infância, assinale a alternativa que apresenta uma indicação de intervenção cirúrgica. Então, esse é um tipo de questão clássico na prova de pediatria. Inclusive, esse tema é um tema importante porque ele pode cair tanto em pediatria como na parte de cirurgia. Então, é um assunto que, na verdade, é uma grande interseção entre a pediatria e a cirurgia geral. E essa talvez seja a questão mais clássica, mais típica sobre a cirurgia pediátrica. A banca traz algumas condições que possivelmente são cirúrgicas para a criança e a banca quer saber qual delas realmente tem indicação de cirurgia. A gente sabe que vários problemas na infância, várias patologias ou simplesmente alterações fisiológicas que ocorrem no lactente e na criança não são passíveis de tratamento, não são indicações de tratamento, especialmente tratamento cirúrgico, porque várias dessas condições regridem ao longo dos anos naturalmente. Então, esse tipo de informação, esse tipo de CCQ é um tipo de CCQ que as bancas adoram cobrar. É, na verdade, aquele lactente que é um pseudo-doente. Na verdade, ele não tem uma doença, pelo menos uma doença que mereça tratamento imediatamente. A gente simplesmente tem que acompanhar essa criança. Isso muitas vezes vai aparecer. Então, vamos dar uma olhada nas 4 opções, já comentando cada uma delas. Vamos começar lá pela letra D, que a banca diz um menino de 2 meses com hidrocele esquerda. Então, a hidrocele no recém-nascido deve ou não ser tratada cirurgicamente. Primeiro ponto, se a hidrocele for acompanhada de uma hérnia inguinal, o que muitas vezes acontece, a gente já tem indicação cirúrgica, tanto para o tratamento da hérnia inguinal, que na verdade é uma indicação clássica de cirurgia no lactente. Anota isso porque a banca não trouxe a hérnia inguinal entre umas opções. Anota, por favor, hérnia inguinal na infância é indicação de cirurgia eletiva, se não for uma hérnia estrangulada. Então, a gente vai fazer a cirurgia eletiva no lactente, independentemente da faixa etária. Claro que não precisa ser uma cirurgia de urgência, a gente pode marcar, mas é uma cirurgia eletiva precoce, é indicação de tratamento. Já a hidrocele, se for associada à hérnia inguinal, a gente também trata. Se não for associada à hérnia inguinal e não for sintomática, for uma hidrocele aparentemente
assintomática, a gente não deve tratar imediatamente com a cirurgia, a gente só vai fazer o tratamento cirúrgico se a hidrocele permanecer até 1 ou 2 anos de idade. Aí sim a gente deve operar também eletivamente a hidrocele. Na maioria dos casos, nesse caso a banca trouxe um menino de 2 meses, na maioria desses casos a hidrocele vai regredir ao longo dos primeiros meses de vida, então a gente não tem indicação, pelo menos absoluta, de intervenção de tratamento cirúrgico da hidrocele nesse momento, então a resposta não é a letra D. Indo para a letra C, a letra C diz, uma menina de 2 meses com hérnia umbilical. Eu acho que todo mundo sabe que a hérnia umbilical é uma condição extremamente comum no recém-nascido, então é muito comum mesmo, uma grande porcentagem dos recém-nascidos eles vão ter uma hérnia umbilical e a hérnia umbilical vai regredir na grande maioria dos casos nos primeiros anos de vida. Então dificilmente a gente vai operar uma hérnia umbilical no primeiro ano, somente se o anel da hérnia, o anel herniário for um anel muito largo, um anel de alguns centímetros de diâmetro para um recém-nascido bem pequeno, aí a gente pode até operar, mas isso não é o mais comum, especialmente nas provas de residência médica. A gente só vai operar o anel inguinal se... O anel inguinal não, desculpa. A hérnia umbilical, se essa hérnia umbilical permanecer até os 4, 5 anos de vida. Nesse caso, sim, a gente pode fazer uma cirurgia eletiva, mas a maioria dos casos, o que vai ser cobrado de você na hora da prova de residência médica é você acompanhar a hérnia umbilical nos primeiros anos de vida, e aí, normalmente, ela já vai diminuindo com o tempo. Se ela for aumentando, também pode ser uma indicação cirúrgica, mas isso não é o mais comum. O mais comum, a gente vai acompanhar a criança com hérnia umbilical e nos primeiros meses, primeiros anos de vida, ela já vai regredir. Se não regredir até os 4, 5 anos de idade, aí sim pode ser um sinal que a banca está te pedindo para indicar a cirurgia nesse caso. Então, a letra C também não é a resposta correta. Agora, vamos pular a letra B, que a letra B vai ser a resposta. Vamos falar da letra A. A letra A diz um menino de 4 meses com fimose. A fimose é outra condição especialmente comum em meninos, né, recém-nascidos. Então, é muito comum a fimose e ela também costuma regredir ao longo dos meses e ao longo dos anos. Atualmente, a gente só vai indicar obrigatoriamente, né? Claro que por opção dos pais a gente pode fazer a cirurgia de fimose em outros contextos, mas medicamente, pensando só na conduta médica, a gente só tem indicação absoluta de uma cirurgia para fimose. Primeiro, se a gente tiver uma parafimose, que é uma complicação, na verdade, a parafimose é uma urgência urológica. A fimose é quando a gente não consegue expor completamente a glande. A parafimose é quando é feita, a glande forma um anel sobre ela e existe uma isquemia tecidual. Então existe ali uma obstrução do fluxo sanguíneo. Então essa é uma urgência urológica. Nesse caso, sim, tem indicação de um procedimento cirúrgico para a gente resolver a fimose após a resolução do quadro agudo, mas em caso de fimose simples, a gente só vai tratar, só vai indicar a cirurgia se após o tratamento conservador, e aí quando eu falo em tratamento conservador, atualmente é muito utilizado as pomadas de corticoide. Então a pomada com corticosteroide é usada, é feita uma massagem na glande do recém-nascido para tentar resolver a fimose. Se o tratamento não for bem sucedido, se for uma fimose refratária numa criança com 3, 4, 5 anos de idade, aí sim estaria indicada a cirurgia, mas é uma indicação que vem sendo cada vez menos usada. O tratamento conservador é um tratamento bem sucedido na maioria dos casos. Então, na maioria das vezes, se aparecer uma fimose para você na prova de residência médica, você não vai indicar a cirurgia, você vai indicar o tratamento conservador. E aí, ao contrário da letra B, a letra B fala em um menino de 15 meses com criptorquidia. Então, não houve a descida do testículo para a bolsa escrotal, um problema também relativamente comum no recém-nascido. E aí, anota a indicação para você não esquecer, que talvez seja o assunto que as bancas mais vêm cobrando, porque os candidatos simplesmente não sabem a indicação do tratamento da criptorquidia. Então, a gente não deve operar nos primeiros 4 meses de vida. Então, a gente tem que aguardar no mínimo 4 meses, porque existe uma possibilidade do testículo descer para a bolsa escrotal. Então, assumir a sua localização fisiológica, por isso a gente espera 4 a 6 meses de vida, isso vai depender da referência. E quando o testículo não desce
Após esses 4, 6 meses de vida, é obrigatório o tratamento cirúrgico até 18, 24 meses. Então, até o recém-nascido, né, o lactente, atingir 1 ano e meio ou 2 anos de idade, dependendo da referência, porque se a gente deixa o testículo no abdômen, diminui demais, aumenta demais, na verdade, a chance desse menino se tornar infértil, ele adquirir infertilidade e, é claro, o testículo que não está na bolsa escrotal, ele também tem um maior risco de transformação neoplásica. Então, a gente sempre tem que operar o recém-nascido, o lactente, até 18 ou 24 meses de vida, dependendo da referência. A gente não pode deixar a criança ultrapassar 2 anos, senão a chance dela se tornar infértil aumenta demais. Por isso, nesse caso, um menino de 15 meses de vida com criptorquirdia. A gente já aguardou os primeiros 4, 6 meses, o testículo realmente não assumiu a sua posição fisiológica na bolsa escrotal, então, nesse caso, está indicado o tratamento, e inclusive o tratamento bem rápido, bem precoce, porque a gente não pode deixar essa criança atingir 18 ou 24 meses, dependendo da referência. Por isso, uma questão muito boa para a gente revisar essas principais condições. Lembrando que eu adicionei a hérnia inguinal. A hérnia inguinal seria uma indicação de cirurgia, independentemente da idade, né? Se fosse 4 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, teria indicação de tratamento eletivo da hérnia inguinal, assim como tem indicação do tratamento da criptorquirdia, indicação de tratamento cirúrgico entre 4 a 18 ou 24 meses de vida. Esse é um CCQ importante e que muita gente não estuda e por isso acaba errando questões como essa. Agora vamos dar uma olhada na segunda questão, uma questão da Unesp. Vamos dar uma olhada no enunciado. Menino com 32 dias de vida apresenta vômitos há 6 dias que acontecem após todas as mamadas em grande quantidade com aspecto de leite, sem resíduos esverdeados. Desde o início do quadro, está mais choroso e com grande apetite para mamar. Nos últimos 5 dias, ele perdeu 120 gramas. Antecedentes pessoais, nascido a termo, com peso adequado, em aleitamento materno exclusivo desde o nascimento. O achado do exame físico, que confirma a principal hipótese diagnóstica, é a... Antes de dar uma olhada nas opções de resposta, vamos olhar com mais calma alguns pontos importantíssimos do enunciado. Primeiro é um menino de 32 dias de vida, que a banca diz que os antecedentes pessoais, ele nasceu a termo, com peso adequado e está em aleitamento materno exclusivo. Então, a princípio, estava tudo bem com esse recém-nascido. Não é um recém-nascido que nasceu com problemas graves, que teve graves comorbidades logo depois do nascimento. O que acontece é que a partir de 26 dias de vida, né, porque agora ele está com 32 e a banca falou que há 6 dias ele iniciou um quadro de vômitos, então com 26 dias de vida ele começou um quadro de vômitos de repetição sem resíduos esverdeados. Quando a banca fala em sem resíduos esverdeados, o que ela está querendo dizer para você é que são vômitos não biliosos, não contém conteúdo biliar nos vômitos. Essa é uma informação importantíssima quando a gente está falando de obstrução intestinal, de trato gastrointestinal no recém-nascido. Então, não há conteúdo biliar. Além disso, a gente sempre tem que desconfiar quando a banca traz um quadro aparentemente patológico num recém-nascido, numa criança. A gente sempre tem que desconfiar. Será que realmente é uma doença, é um problema que a gente deva se preocupar ou é apenas uma alteração fisiológica do recém-nascido? Nesse caso, o ponto fundamental para a gente chegar à conclusão que é realmente um problema, que é realmente uma patologia, que a gente precisa fazer o diagnóstico e o tratamento dessa patologia, é que a banca diz que nos últimos 5 dias, logo depois que começou o quadro de vômitos, o recém-nascido perdeu 120 gramas. Não é esperado, não é fisiológico que um recém-nascido, entre 3 e 4 semanas de vida, tenha uma perda ponderal, tenha uma perda de peso num espaço de 5 dias. Então, realmente, parece que é um problema patológico, um problema mais grave. E aí, antes... Você precisa memorizar, esse tipo de questão é muito comum nas provas de residência, um recém-nascido que nasce e aí nos primeiros dias, nas primeiras semanas de vida, ele começa a ter um quadro de vômitos de repetição e isso afeta o seu crescimento, o seu ganho ponderal. É exatamente isso que está acontecendo. Sempre quando o quadro de vômitos começa entre 3 a 6 semanas do nascimento do recém-nascido, a principal hipótese diagnóstica, a hipótese que você vai pensar primeiro, é a estenose hipertrófica de piloro.
A estenose hipertrófica de pyloro é um quadro, né, uma causa de obstrução intestinal alta no lactente que costuma aparecer clinicamente, começar os episódios de vômitos de repetição exatamente entre a 3ª e a 6ª semana de vida, exatamente o momento da vida que está esse menino de 32 dias. Então, esse é um quadro, essa é a principal hipótese diagnóstica. E aí, para ratificar essa hipótese diagnóstica, a gente tem a informação que eu falei que era essencial, que os vômitos não têm conteúdo biliar. Se a gente lembrar, se a gente pensar na fisiologia, né, se a gente pensar na anatomia do corpo humano, obviamente, um recém-nascido que tem uma obstrução ao nível do piloro, então na saída do estômago, não tem como o conteúdo biliar, que ele entra no trato gastrointestinal na altura do duodeno, voltar para o estômago se existe exatamente uma estenose no piloro. Então, quando a gente tem estenose hipertrófica do piloro, o conteúdo dos vômitos é apenas conteúdo gástrico. Não é esperado que o conteúdo duodenal e, consequentemente, o conteúdo biliar ele suba para o estômago se exatamente o problema, o grau da obstrução, o ponto da obstrução está no piloro. Então, nesse caso, toda a fisiopatologia da doença, toda a epidemiologia, inclusive a estenose hipertrófica do piloro, é mais comum em meninos do que em meninas. Nesse caso, a gente tem um menino de 32 dias de vida, exatamente na faixa etária em que começa a estenose hipertrófica do piloro. Ele está tendo comprometimento sistêmico, ele perdeu 120 gramas e, além disso, o conteúdo do vômito é estomacal, o conteúdo do estômago. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o quadro clínico típico, o quadro clínico clássico que você vai ver na sua prova de residência, na sua questão de prova de residência da estenose hipertrófica do piloro. Porém, não foi isso que a banca pediu. A banca quer saber qual o achado do exame físico que confirma a principal hipótese diagnóstica. Então leia-se. Qual desses achados de exame físico confirma o diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro? Então agora sim, vamos dar uma olhada nas opções, começando pela letra D. A letra D fala em presença do sinal de Dance. O sinal de Dance nada mais é do que um esvaziamento da fossa ilíaca direita no paciente, normalmente na criança, com invaginação intestinal, também chamada de intussuscepção intestinal, que é a principal causa de obstrução intestinal na criança entre 6 a 36 meses de vida. Então, numa criança numa faixa etária um pouco mais velha, a principal hipótese diagnóstica de obstrução intestinal é a intussuscepção, e aí existe esse sinal de Dance, que é um sinal muito pouco falado, que nada mais é do que um esvaziamento da fossa ilíaca direita por conta da invaginação do seco com o colo, que é o local mais comum da intussuscepção intestinal. Então, a letra D não tem nada a ver com a estenose hipertrófica do piloro. Indo para cima para a letra C, a gente tem a identificação de ondas de Kussmaul. As ondas de Kussmaul nada mais são do que uma peristalse de luta, aquela peristalse típica da obstrução intestinal, que é visível no exame físico através do abdômen. Então o médico, o examinador, consegue enxergar as ondas de peristalse, aquela peristalse extremamente potente da obstrução intestinal. No caso da estenose hipertrófica do piloro, como a obstrução é muito alta, é uma obstrução na altura do piloro, a gente tem muito poucas ondas peristálticas aparecendo. Então não é esperado o aparecimento das ondas de Kussmaul, que normalmente são sinais de ondas peristálticas extremamente fortes no intestino delgado e não no estômago. Nesse caso, a gente não vai ter essa peristalse de luta no intestino delgado, exatamente porque o ponto de obstrução está acima do intestino delgado, está exatamente na transição do estômago para o duodeno. Então, a letra C também não é um sinal que costuma aparecer na estenose hipertrófica do piloro. Partindo para a letra B, a postura em obstótono também não tem nada a ver, é aquela postura arqueada típica do tétano e algumas outras doenças que afetam o nosso sistema nervoso. Então é uma contratura dos músculos da coluna vertebral extremamente poderosa, causando aquele arqueamento das costas. Não tem nada a ver também com a estenose hipertrófica do piloro. E aí, por fim, a letra A palpação da oliva pilórica. Exatamente isso. A gente consegue palpar a oliva pilórica em aproximadamente 50% a 90% dos recém-nascidos, dos RN com estenose hipertrófica do piloro. Então, isso pode aparecer também no seu enunciado. Nesse caso, não estava no seu enunciado para te ajudar no diagnóstico, mas era exatamente a resposta da questão
letra A, uma questão boa da Unesp também, para a gente revisar alguns pontos importantes sobre a estenose hipertrófica do piloro. E aí só um detalhe que não foi cobrado nessa questão, mas que vem sendo cobrado, que as bancas vêm usando para tornar esse tipo de questão um pouco mais difícil, são as alterações ácido-básicas do paciente com estenose hipertrófica do piloro. Se a gente pensar um paciente com vômitos de conteúdo gástrico recorrente, o principal distúrbio ácido básico que costuma aparecer é a alcalose metabólica hipoclorêmica. Memorize isso. Paciente com estenose hipertrófica do piloro normalmente vai ter uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Não é tão difícil a gente imaginar isso. O conteúdo gástrico a gente sabe que é um conteúdo rico em ácido clorídrico. Então o paciente perde muito cloro e perde também muito ácido, muito H+, muito conteúdo ácido. Por isso, o organismo dele tende a ter uma alcalose metabólica hipoclorêmica do RN com a estenose hipertrófica do piloro. Agora vamos continuar para essa questão aqui, questão da Unifesp. Vamos dar uma olhada no enunciado. Criança do sexo masculino de 1 ano e 2 meses de idade deu entrada no pronto atendimento com história de evacuações escurecidas e de odor forte há 4 horas. A mãe dele negou dor, vômitos, febre, alterações cutâneas ou vacinação recente. Ela relatou ainda que a criança já havia apresentado 2 episódios de evacuações com grande quantidade de sangue, nos quais necessitou até de transfusão sanguínea. Qual é o diagnóstico? Letra A, deficiência de fator 7. Letra B, alergia a leite de vaca. Letra C, divertículo de Meckel. Letra D, úlcera péptica sangrante. E letra E, angiodisplasia. Então, nesse caso, não é uma questão cobrando uma obstrução intestinal, mas sim uma questão cobrando um quadro de hemorragia digestiva baixa. E se a gente prestar atenção no jeito que a banca relatou, no jeito que a banca descreveu o quadro, a gente vê que é uma hemorragia de grande monta, porque não só a banca fala em 2 episódios de evacuação com grande quantidade de sangue, mas também ela diz que a criança já teve necessidade de transfusão sanguínea. Então, realmente é um quadro de hemorragia baixa bastante importante na infância. Se a gente for pensar nas causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa na infância, existem diversas causas. Uma delas, por exemplo, é a alergia ao leite da vaca, que a gente sabe que causa evacuação misturada com sangue, mas normalmente esse sangramento vai ser um sangramento bem discreto, um sangramento que é muito difícil que cause uma necessidade de transfusão sanguínea. Então, esse quadro clínico descrito, com 2 episódios de evacuação, com grande quantidade de sangue e necessidade de transfusão sanguínea, diminui demais o risco da alergia ao leite da vaca, que seria um dos principais diagnósticos. Outro diagnóstico importante, especialmente nessa faixa etária, é exatamente a invaginação intestinal ou a intussuscepção. A gente sabe que a intussuscepção ela gera aquela diarreia misturada com sangue e muco. Então, aquela diarreia muco-sanguinolenta, muitas vezes é descrita pelas bancas como uma fezes em geleia de framboesa, que, assim como a alergia à proteína do leite de vaca, dificilmente causa um sangramento intestinal baixo de grande monta, precisando de transfusão sanguínea. Então, existem várias causas possíveis para uma hemorragia digestiva baixa, mas poucas causas possíveis como essa, causas de hemorragia digestiva baixa na infância de grande monta. Quando a gente fala em hemorragia digestiva baixa de grande monta na infância, sem dúvida nenhuma, a nossa hipótese diagnóstica nas provas de residência médica recai sobre o divertículo de Meckel. A letra C, a gente sabe que o divertículo de Meckel é o divertículo gastrointestinal mais comum na população geral, atinge aproximadamente 2% das pessoas. Então, 1 a cada 50 pessoas possuem o divertículo de Meckel. Nem sempre ele é sintomático, na verdade, na maioria dos casos ele vai ser assintomático, mas quando ele aparece, especialmente no lactente, o principal sintoma dele, sem dúvida nenhuma, é a hemorragia digestiva baixa. E aí pode ser uma hemorragia discreta, uma hemorragia crônica, como pode ser também uma hemorragia, como a banca descreveu, súbita e de grande monta, necessitando de transfusão sanguínea. Então, sem dúvida nenhuma, dentre essas 5 opções, a angiodisplasia é uma causa importante de sangramento
intestinal baixo, mas é uma causa importante principalmente no adulto e no paciente idoso. A úlcera péptica sangrante também dificilmente vai causar uma hemorragia digestiva baixa de grande monta, como foi descrita pela banca, especialmente se for num lactente, aí seria um quadro raríssimo. Além disso, como eu falei, a alergia ao leite da vaca não é um quadro compatível com o que a banca descreveu, e a deficiência do fator 7 também não é a principal hipótese, afinal, a banca não falou em nenhum outro tipo de sangramento. O único sangramento que essa criança teve foi um sangramento intestinal. Normalmente, quando o problema é um problema sistêmico, um problema hematológico sistêmico, a gente vai ter outros sangramentos sendo descritos pela banca ao longo do enunciado. Nesse caso, como a banca citou, apenas os 2 episódios de evacuação com grande quantidade de sangue e a necessidade da transfusão sanguínea, sem dúvida, a nossa principal hipótese é o divertículo de Meckel. E aí um ponto importante sobre a fisiopatologia do sangramento intestinal no divertículo de Meckel. Muita gente se confunde, não é o próprio divertículo que sangra. Na verdade, dentro do divertículo de Meckel, muitas vezes, em muitos casos, nós temos mucosa gástrica dentro do divertículo de Meckel. E aí, só para quem não lembra, o divertículo de Meckel é um divertículo verdadeiro, então ele inclui todas as camadas da parede intestinal que normalmente vai aparecer no ilho distal. Então é na borda antimesentérica do ilho distal e aí, em vários casos, o divertículo contém mucosa gástrica e aí a mucosa gástrica produz o suco gástrico e esse suco gástrico é extremamente agressivo no intestino, no ilho terminal, e aí é a mucosa adjacente ao divertículo que recebe o suco gástrico e aí muitas vezes gera esse tipo de sangramento. Então não é o próprio divertículo que sangra, na verdade o divertículo produz o suco gástrico e o suco gástrico vai atingir uma estrutura adjacente, vai atingir uma mucosa normal intestinal adjacente e vai gerar inflamação e possivelmente sangramento nessa região. Então essa é a fisiopatologia do divertículo de Meckel. Cuidado com questões que cobrem com mais profundidade essa condição. É uma condição importante, como eu falei, e 2% das pessoas, então é bastante gente que tem o divertículo de Meckel e normalmente o diagnóstico vai ser feito com a cintilografia com tecnésio 99, que é um exame que lá nos Estados Unidos é chamado até de Meckel's Scan. Então é usado basicamente só para o diagnóstico de divertículo de Meckel, é uma cintilografia específica para o encontro do divertículo. Então esse é o principal método diagnóstico utilizado nas crianças, especialmente nos lactentes. A hemorragia é a principal complicação. Nos adultos, a obstrução intestinal ganha grande importância relacionada ao divertículo de Meckel. De qualquer jeito, quadro como esse, uma hemorragia digestiva baixa de grande monta, numa criança, especialmente num lactente abaixo de 2 anos, que é quando o divertículo de Meckel sangra, normalmente ele vai sangrar num paciente até 2 anos de idade, sem dúvida nenhuma, principal resposta, a melhor resposta dessa questão é a letra C. Agora, para finalizar uma questão da USP Ribeirão Preto, vamos dar uma olhada no enunciado. É um recém-nascido masculino, prematuro de 34 semanas de gestação, peso ao nascer 2,4 kg, parto cesáreo, Apgar 9 de 10, internado no CTI neonatal devido a desconforto respiratório transitório. Ainda na sala de parto foi aspirado 50 ml de líquido gástrico claro, sem qualquer outra intercorrência. No momento, passadas 8 horas do nascimento, o neonato vomitou 3 vezes grande quantidade de líquido de aspecto bilioso, não evacuou, está ligeiramente distendido no andar superior do abdômen. Qual é o diagnóstico mais provável? Letra A, atresia jejunal. Letra B, estenose hipertrófica do piloro. Letra C, megacólon congênito. E letra D, irritação gástrica por aspiração de líquido amniótico. Essa é uma boa questão da USP Ribeirão Preto. É um tipo de questão que sempre tem um grande índice de erro. Então você tem que prestar atenção sempre nos detalhes para acertar esse tipo de questão. Em primeiro lugar, eu já vou excluir a letra D, porque a letra D não tem nada a ver. Uma irritação gástrica por aspirado de líquido amniótico não seria um diagnóstico provável nesse quadro. Então, a gente exclui a letra D, lembrando que nesse caso, ao contrário da segunda questão, que a gente teve um lactente começando a ter os sinais de obstrução intestinal, o início do quadro dos vômitos de repetição, com 3, 4 semanas de vida, nesse caso, o recém-nascido começou com 8 horas de vida,
a ter já os primeiros sinais, a ter os primeiros episódios de vômitos. E além disso, outra diferença importantíssima para a segunda questão é que nesse caso a banca citou que o aspecto é bilioso, o aspecto do conteúdo do vômito é um aspecto bilioso. Esses dois pontos já nos afastam completamente a hipótese de estenose hipertrófica do piloro. Anota isso você não pode esquecer. Sempre que os episódios de vômitos começarem imediatamente, nas primeiras 24, 48 horas de vida, dificilmente vai ser um episódio de estenose hipertrófica do piloro. Vocês lembram, normalmente, o quadro da estenose começa entre 3 a 6 semanas de vida, não começa imediatamente. E aí, para confirmar a nossa exclusão da estenose hipertrófica, nós ainda temos a descrição de conteúdo bilioso, conteúdo de aspecto bilioso. Nesse caso, a gente já sabe que a obstrução está pelo menos na altura do duodeno. Tá duodeno para baixo, não pode ser no piloro, senão a gente não teria conteúdo bilioso nos vômitos. Então, nesse caso, o nosso grande diagnóstico diferencial está na letra A, atresia jejunal, e a letra C, o megacólon congênito. Essas são duas causas de obstrução intestinal. No caso da atresia de jejuno, a obstrução está na altura do jejuno, então está na altura do intestino delgado, e no megacólon congênito, a obstrução está na altura do cólon. A gente sabe que é uma causa importante de constipação. Em outras questões, a gente pode ter um diagnóstico diferencial entre constipação funcional e o megacólon congênito, que é exatamente aquela doença de Hirschsprung. Não sei se vocês lembram, é uma doença difícil de soletrar, mas é uma doença muito comum nas provas de residência médica. Essas duas condições, elas podem aparecer de maneira parecida. Então, elas podem aparecer um recém-nascido que não elimina o mecônio. Nesse caso, a banca diz que passadas 8 horas ele ainda não evacuou, então a gente vai inferir que ele ainda não eliminou o mecônio, e o paciente com sinais de obstrução intestinal baixa. Então, paciente com vômitos, com conteúdo bilioso e a distensão abdominal. Nesse caso, como com 8 horas de vida, o recém-nascido já tem um andar superior de abdômen distendido e já teve 3 episódios de vômito com conteúdo bilioso, a nossa principal hipótese diagnóstica é a atresia jejunal. Por quê? Porque se a gente tem uma obstrução lá no cólon, no intestino baixo, a gente até pode ter um quadro muito parecido com esse. Mas provavelmente esse quadro vai demorar pelo menos 24, 36 horas para começar. Não é tão rápida o início dos vômitos, o início da distensão abdominal no paciente com obstrução de cólon do que é no paciente com obstrução ao nível de jejuno. Então, exatamente por conta disso, a nossa principal hipótese diagnóstica é a atresia jejunal. E a atresia jejunal é um diagnóstico diferencial importante. E aí eu vou lembrar também da atresia duodenal, que tem um quadro clínico muito parecido. A grande diferença é que a atresia duodenal ela é muito relacionada à síndrome de Down. Então a gente vai ver isso nas provas de residência médica, as bancas citando que é um recém-nascido com síndrome de Down. Já a atresia jejunal não tem grande relação, não é tão associada ao síndrome de Down, mas sim a fibrose cística e também a cardiopatias congênitas. Na verdade, muitas das doenças, das malformações congênitas, elas vêm associadas umas com as outras. E isso muitas vezes vai ser importante para a gente chegar na hipótese diagnóstica. Então lembra disso, a atresia duodenal normalmente está associada à síndrome de Down, já a atresia jejunal é mais associada, mais relacionada à fibrose cística e também às cardiopatias congênitas. E aí um ponto importante que ainda não apareceu nessas questões de hoje, mas pode aparecer, que é o famoso sinal da dupla bolha. Muitas vezes isso aparece em prova de residência, um recém-nascido nasceu, começou a ter episódios de vômitos, está desidratado, a gente faz uma radiografia ou uma ultrassonografia e aparece lá o sinal da dupla bolha. O que é isso? Isso nada mais é do que um duodeno e um estômago dilatados por conta de uma obstrução intestinal ou ao nível do duodeno, e aí a principal hipótese seria a atresia duodenal, ou ao nível de jejuno, podendo ser uma atresia jejunal. Então lembre-se disso, o sinal da dupla bolha, ele aparece quando a gente tem um duodeno e um estômago dilatados. E é exatamente aquela bolha de gás, né? Aquele ponto preto da radiografia de tórax, que a gente está acostumado a ver na região do estômago, nós vamos encontrar 2 bolhas por conta da dilatação do duodeno. Então, quando aparece um sinal da dupla bolha, você sabe, não é uma estenose hipertrófica do piloro. Isso é muito importante, isso aparece como pegadinha. Se aparece
aparece o sinal da dupla bolha, significa que a gente tem uma obstrução, no mínimo, no nível de duodeno. A gente não pode ter uma obstrução acima do duodeno se tem o sinal da dupla bolha. Se a gente tem uma obstrução no piloro, como é a estenose hipertrófica do piloro, a gente só tem a dilatação da própria bolha gástrica. Nós não temos a segunda bolha que representa o duodeno. Então, nesse caso, não temos isso no enunciado, mas poderia ter, e aí a gente marcaria de qualquer jeito a atresia jejunal por conta ali. Uma questão complicada, dá pra gente questionar se é possível ser um megacólon congênito, inclusive o megacólon congênito é um pouco mais comum do que a atresia jejunal. Se a gente pensar epidemiologicamente, a atresia jejunal é mais rara do que o megacólon congênito, mas pelo timing do quadro clínico, pela evolução que a banca descreveu, eu concordo com a banca da USP Ribeirão Preto, uma questão difícil, mas a nossa principal hipótese diagnóstica é a atresia jejunal. Bom, pessoal, essas foram as 4 questões de hoje sobre cirurgia pediátrica. Claro que esse é um assunto muito grande, um assunto extenso. A gente pode, inclusive, gravar um novo episódio para a gente abordar assuntos que não foram abordados aqui. Mas eu tenho certeza que se você prestou atenção e memorizou todos os CCQs trazidos nesse vídeo, você vai acertar muitas questões de residência médica e questões que a maioria dos seus concorrentes vai ter muita dificuldade. Um abraço e até a próxima semana.